aí pessoal, YouTube, Fox WalkerBR na área, e nesse vídeo vamos analisar o Game of Thrones, sexta temporada, sexto episódio. Então vamos começar primeiramente falando do Bran Stark, né, que no último episódio estava numa situação bem perigosa, né, envolvendo os White Walkers, mas nesse episódio ele parecia estar numa situação mais calma. Mas junto a isso tivemos vários flashbacks interessantes envolvendo figuras do passado. E por falar figuras do passado, junto a essa adição interessante, tivemos a volta do Benjen Stark, né, que ele acabou salvando o sobrinho, o que foi algo interessante, né, o personagem simplesmente voltar, mas o que deu um adicionamento de qualidade para esse momento, né, para essa trama específica, não foi somente a volta de um personagem que desapareceu por bastante tempo, mas sim teve a explicação de como ele sobreviveu, né, toda a historinha do passado dele, né, que ele foi salvo e tal. Foi interessante, né, porque assim, não é somente a volta do personagem que vale a pena, mas a adição de explicações é que torna aquilo, como posso dizer, mais bem feito ainda. Agora, a única dúvida que surgiu durante isso foi o motivo de terem salvado o Benjen, sacou? Assim, por que ele, sacou? O que ele tinha de tão especial para salvarem a vida dele? Porque várias pessoas certamente já morreram pelos White Walkers anteriormente, mas por que o Benjen especificamente? Foi só, vamos salvar esse cara porque tá aí, ou será que tem alguma coisa a mais? Não sei, o episódio realmente não se aprofundou muito nessa questão, porém foi somente isso, né? O Bran virou o Corvo de Três Olhos, né? Como o Benjen disse, mas e agora? Né? Foi somente isso em relação ao Bran, foi uma coisa mais, assim, um pouquinho menor em relação à sua participação no último episódio, mas foi algo interessante, mais exatamente pela questão dos flashbacks e pela volta do Benjen Stark. Em relação aos Fraser, assim, junto a essa questão territorial, né, que eles estavam tendo problemas, né, tivemos a volta deles, né, isso que foi interessante, junto à volta de um personagem que não aparecia desde o quê? Desde a terceira temporada, né, que no caso era o Lord Edmure, né, nós não sabemos exatamente o que isso vai acontecer, o que vai acontecer agora, mas de acordo com as promos pode ser algo bastante envolvente para esse personagem. Mas em relação aos Freys foi somente isso, né, somente dois pontos interessantes, mas que realmente não foram lá grande coisa. Mas vamos ver como é que isso vai se desenvolver lá na frente. Em Braavos, teve pontos bastante interessantes envolvendo o treinamento da Arya Stark, que foi uma maior transparência e ironia envolvendo a missão específica dessa personagem, junto a essa questão do teatro e todo o seu treinamento por questões de faces. Porque a questão do teatro, simplesmente a pessoa finge ser quem ela não é. E tem toda uma relação, né, a base da ironia, da Arya Stark tá querendo fingir ser alguém que ela não é. Ela fingir ser uma assassina, mas esse é o ponto interessante, né? Fingir ser alguém que ela não é. A Arya Stark realmente tá se tornando alguém que ela não quer ser, que ela não é, porque ela tá passando por um processo de transformação ou tá passando por um processo de falsidade, sabe? Isso é explorado nessa questão dessa personagem, né? Ela tá lutando pra se tornar alguém, mas esse alguém é alguém que ela é, né? Como se fosse uma metamorfose, ou é alguém que ela não busca ser, ou é alguém que ela não é realmente. Isso é explorado bastante no episódio, pelo menos nessa parte da trama da personagem, e junto a toda essa explicação em relação com as atrizes e tal, né, com aquela atriz específica, deu pra ver que a Arya sentiu uma empatia, né, algo que ela não deveria ter sentido, né, de acordo com todo esse processo de treinamento, mas que no final das contas levou a personagem a tomar um rumo bem interessante, a quebrar todo esse sistema de treinamento e voltar a ser a Arya Stark, pelo que parece, né? É como se fosse uma chamada pra guerra. Ela voltou a ser quem ela realmente era e deixou de fingir ser o que ela não era. Eu achei isso muito interessante, é uma metáfora bonita, né? Assim, eu entendi dessa forma. Eu entendi que todo esse processo da atriz falar que, questão da atuação, você finge ser quem você não é, tem toda uma relação com essa questão de faces, né? De fingir ser alguém que ela não é. E a Arya Stark pode ter pegado essa questão e ter processado da seguinte forma: eu sou a Arya Stark, não sou uma pessoa sem face, e vou continuar sendo quem eu sou realmente, se tornando uma Stark, ou pelo menos voltando a ser o que ela realmente era. Apenas camuflava essa questão de treinamento. Mas essa mudança drástica da personagem foi muito foda mesmo. E que pode levar como posso dizer, a novos problemas pra personagem. Principalmente porque agora que ela quebrou o sistema, vai ter pessoas atrás dela. Principalmente aquela parceira dela, né, que treinava com ela. Vamos ver a situação da personagem. Mas a questão da Arya Stark foi muito bonito mesmo. A questão da transformação da personagem, junto com metáforas, ironia e transparência. Agora, em relação ao Sam,
né? Nós tivemos toda uma exploração do local onde ele nasceu. Assim, eu não vou dizer que foi algo muito interessante ou que foi algo muito ruim. Foi uma coisa mais moderada, né? Eu acho que foi uma coisa até um pouco incompleta, porque deixou um gancho no final das contas, mas de forma geral, toda essa questão do Sam foi somente para explorar a relação dele com a Gilly, mostrar o quanto o pai dele é escroto e como eu posso dizer, a negação, né, dessa posição da selvagem nessa relação, desse relacionamento com o Sam, né, de acordo com a família, pelo menos o pai do Sam. Assim, foi algo, como eu posso dizer, legalzinho, né, foi uma coisa até meio óbvia demais, vendo como o Sam comentava como o pai era escroto e tal. Mas eu acho que os pontos mais fortes dessa trama, desse personagem nesse episódio, foi a questão dele se sentir nervoso, incomodado com as provocações do pai e, como posso dizer, de certo modo sendo puxado novamente para o passado, se tornando, não vou dizer se tornando, mas como eu posso dizer, se transformando temporariamente no que ele era na primeira temporada. E o outro ponto é a questão da atitude do Sam, mostrando o quanto ele mudou. Claro, ele roubou a espada, saiu lá com a Gilly, mas tá uma coisa incompleta. Agora, mesmo com esse gancho, né, para uma continuação da sua trama, foi interessante, na minha opinião, de modo geral, a atitude do personagem diante do incômodo que ele sentia pelo pai, achando que ele continuava sendo ser a mesma pessoa do passado. Mas não, o Sam mudou e demonstrou de forma, como eu posso dizer, apropriada essa mudança. Em King's Landing, né, tivemos, eu acho que na minha opinião, a trama mais significativa de todas, né, o Pardal contra os Lannisters, mas também tem o Tommen no meio, aquele babaquinho escroto que é facilmente manipulado, enfim, rolou umas coisas interessantes. Primeiro que foi a questão da expectativa, né, que a promo, toda aquela junção dos soldados e tal, em frente ao Pardal, enfim, tudo parecia indicar uma guerra civil, né, um sangue e tal, pessoas morrendo, mas não aconteceu isso. Tivemos um final inesperado desse problema, com o Tommen se unindo e tal. Esse Tommen, sacou? É complicado, porque esse moleque, por mais, como posso dizer, pela imagem dele, as pessoas podem até pensar que ele é rei e tal, mas tá muito claro que ele é incapaz de estar no poder. Algumas pessoas podem até pensar, não, mas ele tá fazendo certo e tal. Cara, quando o Jaime ficou frente a frente com ele e começou a argumentar, o Tommen não sabia nada como responder e respondeu apenas, é como os deuses querem, sacou? Ai, cara, esse moleque dá nos nervos, mas foi interessante essa reviravolta, né, essa mudança da situação. Eu fiquei um pouco decepcionado com a falta de violência, né, que o episódio indicava, mas que acabou não tendo. Mas claro, foi algo natural, naturalmente feito, né, toda a mudança das cenas e tal. Mas é isso, foi somente isso. Foi pouca coisa, mas foi, como eu posso dizer, a questão da expectativa que foi o lance especial junto com o final inesperado. Aí foi isso, tecnicamente foi isso, o Jaime foi expulso do local e junto com a Cersei eles vão ter que encontrar novas formas de ir contra o Pardal. Agora, foi legal, foi como eu disse, questão da expectativa e reviravolta. Nada demais, mas que eu acho que entregou um final um pouco mais, como eu posso dizer, apropriado para essa trama, que eu acho que parecia prometer algo muito maior. Mas foi apropriado de qualquer forma, na minha opinião. Agora, em relação a Daenerys Targaryen, sabe, eu não saquei muito bem qual é o lance dela nesse episódio, sacou? Ela apenas fez um discurso, né, voando com um dragão, olá, pessoal, vamos nos unir, vamos vencer e tal, e todo mundo, tudo mais, sacou? E foi só isso, sacou? Eu fiquei meio decepcionado com a atuação dela nesse episódio, porque eu não achei nada demais, sacou? Eu acho que faltou alguma coisa, faltou mais foco nessa personagem, porque não foi lá grande coisa. A personagem foi pro cantinho lá, esperou o dragão chegar, voou com o dragão e começou um discurso. Foi isso, foi somente isso. Eu achei meio até desnecessário botar a Daenerys nesse episódio, que poderiam ter feito isso no próximo episódio. Eu acho que só botar a cena da Daenerys pra botar a porra do dragão e falar, cara, olha só os efeitos especiais, todo mundo vai gostar. Mas sei lá, não foi lá grande coisa. Mas de forma geral, eu achei bastante interessante a questão do foco do Sam, a mudança da atitude dele, junto com toda essa questão de King's Landing. O resto foi mais ou menos moderado, mas o ponto, assim, mediano mesmo foi a questão da Arya Stark. Então, assim, eu diria mais a questão do King's Landing, depois talvez a questão do Sam, depois a Arya Stark e por último tivemos aquela questão
questão do Bran, Frey e por último a Daenerys Targaryen, que realmente não foi lá grande coisa. Então, como nota, vai ser uma nota 7,5. Eu acho que foi um episódio mais simplesinho, realmente não envolveu coisas muito pesadas, tirando a questão do Tommen Baratheon, que teve uma finalização simples, sem agressividade, porém de certo modo apropriado, então nota 7,5. Então se você acha que a nota dele vai ser maior, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, contribuir para o canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, espero que vocês tenham gostado, foco só com a próximo vídeo, valeu!